Olá galera, sou o Ítalo Fonseca, trabalho com hiperrealismo há mais de 10 anos. Hoje, nesse vídeo, eu vou estar falando com vocês a respeito de texturas de pele. Texturas de pele é uma coisa bem interessante, porém complicada. Se você não tiver paciência, determinação, você não vai conseguir chegar. Uma das coisas que eu vou ensinar aqui é todas as camadas para você conseguir chegar em determinado ponto como esse aqui. Vou estar mostrando para você até um desenho que eu estou fazendo, tá? Que é para um concurso. Nesse desenho eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo, tá? Entre as camadas e a finalização de cada parte do grid, porque esse desenho eu estou fazendo em grid. Eu vou até falar com vocês a respeito disso. Mas antes de qualquer coisa, eu peço para vocês estar se inscrevendo no meu canal, tá bom? Ativando as notificações. E sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Então, galera, a primeira parte que eu vou estar passando para vocês agora é o fundo. A primeira coisa que a gente faz sempre é o fundo, certo? A gente vai fazer o fundo do desenho e depois está esfumaçando, tá? Pra gente conseguir a primeira camada, tá? A gente vai primeiro obter a primeira camada para a gente poder vir com os micropontos e as texturas de pele, tá? Você vê que eu faço a primeira camada usando o lápis 2H e já esfumaço ele com papel higiênico. Em seguida, fazendo as rugas, as demarcações da ruga, tá? Eu já estou usando aí o lápis 2B, tá? Para poder fazer a demarcação das rugas, tá? E em seguida as primeiras marcações do microponto. E em seguida já uso o pincel para estar esfumaçando o desenho. Eu não gosto muito de estar usando esfuminho. Eu tenho esfuminho, mas eu prefiro ainda usar o pincel. Eu corto as cerdas dele e eu consigo fazer um trabalho da mesma forma que eu faria com pincel, com esfuminho. Às vezes até melhor com pincel, né? Nessa parte eu estou usando já o lápis 4B. Estou começando a fazer as primeiras marcações da textura de pele. É um jogo de paciência, né? Você tem que ter muita paciência para estar fazendo o trabalho. Você pode ver que eu estou fazendo ponto por ponto, tá? Olhando a minha referência para estar deixando o desenho o mais parecido possível. Esse desenho é o Stan Lee. Quem não conhece, né? Difícil alguém não conhecer, né? O Stan Lee é uma homenagem que eu estou fazendo para ele, de um concurso que eu fui convidado a participar. Eu vou estar falando desse concurso pouco a pouco para vocês. Agora, nesse quadrado de cima do grid, tá? A gente vai estar fazendo a mesma coisa que a gente fez na parte de baixo, tá? Primeira camada, tá? E em sequência tá esfumaçando, tá? Primeira camada a gente sempre procura fazer com o lápis mais claro, para a gente estar obtendo o primeiro fundo do desenho, para a gente começar a ver o desenho por si só, né? Para a gente começar a vir com as texturas de pele. Eu procuro às vezes fazer a primeira camada e vou fazendo os micropontos passo a passo, né? Sem estar me perdendo no desenho, porque se a gente não faz os micropontos em seguida, a gente vai acabando se perdendo, porque tem parte onde fica o brilho e tem partes onde fica as marcações do desenho. Você pode ver que agora a gente está fazendo as marcações.
as marcações da textura de pele, para depois a gente vir, tá, com um tom mais escuro para poder fazer a textura de pele mais avantajada, tá bom? Para dar um realce no desenho, tá? E sempre fazendo as marcações com as rugas, olhando sempre a nossa referência. Agora estou usando o lápis 4B, que eu já fiz algumas marcações da parte da textura de pele. E vou usando com maior cuidado o caneta borracha mono zero que eu uso para estar fazendo debaixo dos micropontos. A gente sempre procura estar trabalhando com luz. E onde a gente faz, tem a luz, tem a sombra. E cada pontinho desse tem um realce que é para se destacar o desenho. E o que? Sempre é bom a gente estar usando a caneta borracha, mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente usar demais, a gente acaba estragando o desenho. Se a gente acaba que não usa, às vezes o desenho fica opaco, às vezes não. Depende da sua entrega no desenho, depende como você vai estar fazendo, né? Tem pessoas que eu conheço que não usa caneta borracha e consegue deixar o desenho ótimo, né? Fala assim, caramba, como é que você consegue? Ele consegue preservar o brilho sem estar fazendo isso. E eu prefiro estar usando a caneta borracha, né? Tem parte que infelizmente a gente não consegue fazer sem, né? Hoje em dia, quanto melhor você quiser que o seu desenho fique, a gente tem que ter um investimento nele. É um material um pouquinho caro, mas quando você vê como ele se aplica no desenho, você vê que ele vale a pena. Você vê que agora eu estou usando o lápis 4B, é onde eu estou começando a fazer as partes de contraste nos micropontos da textura de pele. Você vê que a pele ela vai se unindo, sendo uma só, né? O quadrado, o grid, ele vai se unindo e tirando as marcações. Quanto mais uniforme a gente vai conseguindo deixar. E sempre, como eu havia dito, sempre olhando a nossa referência. Tem parte que a gente tem que voltar no desenho, como você está vendo aí. Apesar de a gente estar em determinado ponto do desenho, às vezes a gente tem que voltar no desenho e que são detalhes que a gente não havia visto, né? E a gente tem que estar mexendo nele parte por parte, sempre com muita paciência. É um jogo de paciência, cara. Quanto mais paciência a gente tiver no desenho, melhor a gente vai entregar um trabalho. Agora eu tô indo para parte de cima, tá, do grid, tá? É onde eu tô fazendo começando pela camada, como eu havia dito para vocês. É a camada. Primeira camada usando o lápis 2H, esfumacei. Já começo fazendo o sombreado. Aí eu já tô indo pro 2B, né? Fazendo alguns detalhes com 2B, já aumentando o tom, né? Sempre tomando muito cuidado, tá? Para preservar sempre o brilho, né? E agora eu tô usando, você vê, eu tô usando 5B, fazendo algumas demarcações, tá? Microponto, tá?
assim como eu vejo na minha referência, tá? Faço alguns pontos, os micropontos que eu consigo ver das texturas de pele, tá? E preservando o brilho do lado direito, para depois vir com a caneta borracha para poder fazer o jogo de luz. Sempre com muita paciência. Se a gente não tiver paciência no desenho, a gente não tiver uma entrega total, o desenho nunca vai sair da forma como a gente quer. Ainda mais a gente que trabalha com desenho realista, a gente sempre quer o melhor, né? Agora usando a caneta borracha mono 0, fazendo os detalhes, tá? Do microponto.